Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá, como o irmão falou, Itró, que foi traduzido para as nossas Bíblias como Jetro. Por que Jetro? Porque quando eles traduziram, tinha o Yud lá, eu já expliquei isso, eles colocaram no português o Iota. E tem muita gente nova aí que não sabe nem o que é Iota. Iota era o J com pinguinho em cima, que era uma consoante com som de I. Não sei por que acabaram com ele. Tem muitos anos isso, né? Era igual o PH, né? O pessoal olhava e falava assim, farmácia, porque eu não sabia que PH tem som de F. É química, o pessoal... Já viram antigamente? Farmácia, não era farmácia, é farmácia. Aí eles acabaram com PH e ficou só o F. Eu também não. Meus avós me contaram. Nem eu. Não, Não, você viu? Não, eu vi escrito, mas já não valia. Já não valia. Hã? Não ensinava não. Na minha época já não ensinava o iota. Já não ensinava. Nem PH. Inclusive, meu nome, por exemplo, todo mundo antigamente perguntava, seu nome é com PH ou com F? Agora não pergunta mais. É sinal que tinha gente que tinha nome de Rafael com PH. Entendeu? Não tem mais. E outra questão é o iota, porque olha só, no hebraico, estudante de hebraico, não existe esse som no hebraico J. Não é José, é Yosef. Ió, é sempre, ó. Yerushalai, não é Jerusalém. Então, tudo que era com Yud, eles colocaram iota. Estava certo? Estava. Mas aí caiu o iota, ficou o quê? O J. Aí, em vez de ser Yeshua, ficou o quê? Jeshus. Só que H não tem som, tirou H, ficou Jesus. Pegou? Hein? Entenderam? Hã? Repete. Ó, o hebraico não tem som de J. O português sempre teve som de J. Tá? O português sempre teve. Mas o português trouxe, não sei se é do latim ou do grego, o iota, que era um J com pinguinho em cima. E esse J com pinguinho em cima tinha som de I, igual o Yud no hebraico. Então, como estava lá, Yeshua, aí botava o quê? J com pinguinho em cima, IE, o E, o SH, o U e o A. Ficava Yeshua. Só que caiu o iota. Ficou o quê? J só. Aí a pessoa, em vez de ler IE, começou a ler G. E como o H não tem som, tirou. Então ficou Jesus. Deu para entender? Isso foi uma adaptação da língua. Por isso tem gente que pergunta assim, você expulsa demônio em nome de Jesus? Sim, é porque é o nome dele, só que com adaptação à língua portuguesa. Não foi uma mudança do nome, é uma adaptação. Ficou diferente? Muita coisa, não é? Mas não é um erro, é uma adaptação, é diferente. É a mesma coisa, não é Jerusalém, era Jerusalém. Só que, no português que eu estou falando, só que caiu o iota, ninguém mais aqui aprende que J com pinguim tem som de I, aprende? Não aprende. Você aprende que J tem som de G, não é? Então, quando você lê lá,
Jerusalém. É a mesma coisa. Tá bom, gente? Amém? Glória a Deus. A mesma coisa com Itrô. Era Iota. Itrô. Virou Jetro. Percebeu? Hein? Amém. Vocês são muito inteligentes. Então, nós estamos nessa paraxá que é a 17ª porção da semanal desse ano. Essa paraxá vai de Êxodo 18:1 a 20:26, que eu tenho certeza que você leu. A Haftará é Isaías, que nós comentamos ontem, Isaías 6:1 a 7:6 e também 9:6 a 7. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 27:1 e 28 a 29. Geralmente as pessoas leem o Berit Hadashá, mas não leem o Taná, a não ser os milagres. Todo mundo gosta de milagre, não é? Hein? Nós gostamos dos milagres, do machado que flutua, mas o resto a gente não vê e precisa ver. Amém? Então, essa paraxá leva o nome deste homem, Itro, que em português já falamos é Jetro. Este homem, ele não era um judeu. Não era um judeu. Mas interessante, ele é descendente do pai Abraão. Amém? Visto que ele é descendente de Midian, filho de Abraão, com quem? Com Quetura, né? Veja em Gênesis 25, de 1 a 2, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, olha, ó, Midian, de quem Jetro descende. E teve outros filhos também, Gisbaque e Suá. Ela vinha numa carreira, assim, o primeiro filho chamou Zinrã, o segundo Joquizã, tudo com an. O terceiro Medã, o quarto Midian. Aí ela falou, esse negócio tá ficando chato. Então vou botar agora um Gisbaque. E depois um Suá. Amém? Então, e ele veio a ser sogro de Moisés. Todos dois são descendentes de Abraão. Tá bom? E você precisa prestar atenção nisso, porque Abraão, sem querer, Moisés, sem querer, casou com uma descendente de seu patriarca. Tá vendo aí, ó? Não buscou mulher entre as egípcias. Ele não buscou mulher no mundo. Coisa que a igreja não pode fazer. E tem muita gente na igreja casando com gente do mundo. E não pode. Tá bom? E o interessante é que logo que o Senhor tirou Israel do Egito com poder, com braço forte, como ele fala, e foi mesmo, Jetro foi ao encontro de Moisés, levando consigo sua filha Zípora, Otsípora, mulher de Moisés, e seus 2 netos. Pois Moisés mandou Zípora, com seus 2 filhos, para a casa do seu sogro, por causa da questão da circuncisão. Ela não estava querendo que Moisés circuncidasse os meninos. E quando ele obedeceu a sua mulher, o Senhor desceu para matar Moisés. Percebeu, meu irmão? E quando Moisés não é bobo nem nada, viu a coisa ficar estreita para o lado dele, o que ele fez? Circuncidou e a mulher ficou com raiva. E chamou ele de marido sanguinário. E provavelmente Moisés, zangado, então vai para a casa do seu pai. E ela foi, com os filhos. Meio que deu uma separada dele. Mas é obra de Deus. Sabe por quê? Porque era necessário naquele momento. Porque Moisés ia passar por uma grande batalha e ele precisava estar muito ligado. Igual a igreja fala, tá ligado? Fica ligado. Ele tinha que ficar ligado. Amém? Mas
Depois dos acontecimentos, da grande vitória, porque aquilo repercutiu o mundo daquela época, de que o Deus dos escravos hebreus, porque era uma disputa sim, porque para a população, os deuses egípcios eram os todos poderosos, sabe por quê? Porque eles eram ricos e eles tinham escravos. Então, o Deus dos hebreus não devia ser nada, porque eles estavam escravos no Egito. Então, quando o Deus dos hebreus derrota os deuses egípcios, o que acontece? É noticiado em todos os canais de televisão da época. Nas mídias, o assunto da primeira hora. E aí, Jétro escuta aquilo e ele viaja, né, ao encontro do seu sogro. E veja lá em Êxodo 18, de 2 a 3. E Jétro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, e os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson. Não tem esse som no hebraico, Ger. É Gerson. Porque disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. Gente, presta atenção, nada na Bíblia é à toa. Nada. Amém? Deus não joga conversa fora. Não é? A gente chega sexta-feira e fala, poxa, vamos sentar aqui no barzinho e jogar uma conversa fora. Só o homem faz isso. Deus não faz. Nem anjo de Deus faz. Eles não fazem isso. Então, se está revelando o nome do filho de Moisés ali, e você nota que fala dos 2 filhos, e fala do nome dos 2 filhos, tem uma razão. Não é à toa, não. Você tem que prestar atenção nisso. Amém? Coloca isso no seu coração. Nada na Bíblia é à toa. Você pode ler e dizer, não entendi, mas não é à toa. Tá bom? Amém? Não larga para lá, não. Porque o nome do filho de Moisés é falado aqui para externar e nos levar a entender o que tem dentro do coração de Moisés. Sabia disso? Ó, o nome Gerson, no hebraico, tem sua origem, sua raiz na palavra ger. Amém? Que significa, na realidade, estrangeiro e peregrino. Olha aí, ó. Moisés nomeou seu filho assim, externando, refletindo o seu próprio sentimento de ser um peregrino em uma terra estrangeira. E isso nos leva à compreensão de que Moisés estava dentro da emuná, dentro da fé que é agradável a Deus, que nos leva a sentir que somos estrangeiros aonde vivemos. Lembra disso? Hein? Olha aí, ó. Hebreus 11, de 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Aí você vai entender por que Moisés não entra em Canaã. Porque ele morreu na fé sem alcançar a promessa. Porque ele se sentia o quê? Peregrino em terra estranha. E isso agrada a Deus. Ó. Mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, o que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrasse depois de onde haviam saído, no caso de Moisés do Egito, porque ele nasceu no Egito, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor. E isto é, a pátria celestial, pelo que também Yud-Heh Vav-Heh não se envergonha deles de ser chamado seu Elohim, porque já lhes preparou uma cidade. Então Moisés, ao colocar esse nome no filho dele, está externando o que ele tem dentro do coração, para que você venha a compreender como é que é a fé que Deus quer em nossos corações. Porque Moisés nasceu no Egito, a pátria dele original é o Egito, e ele foi criado entre os reis e príncipes. Mas ele não quis voltar. Será que você voltaria? Hein?
Você sabe o que não permite nós voltarmos? A fé nos leva a rejeitar a nossa origem. Sabia disso? A fé nos leva a rejeitar a nossa origem. A fé nos leva a desejar uma pátria nova, a celestial. Amém? E Moisés, ao pôr o nome no filho de Gerson, estava dizendo isso para nós. Eu tenho a fé no meu coração que agrada ao meu Deus, porque eu me sinto estrangeiro em terra estranha. Amém? E logo depois a palavra menciona o quê? O nome do segundo filho de Moisés. Como é que ele chama? Veja lá em Êxodo 18:4. E o outro se chamava Eliezer. Alguns falam Eliezer, né? Mas nessa Bíblia está Eliezer. Porque disse, o Elohim de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Olha que coisa interessante. O significado do nome Eliezer é Elohim é minha ajuda, o Elohim é meu auxílio. Este nome reflete que se tivermos a fé que Moisés teve, que colocou o nome do filho dele de Gerson, se você tiver essa fé, o seu Deus será a sua ajuda. Por isso que logo depois o nome do filho dele é Eliezer, ou seja, Deus tem sido o meu auxílio. Por quê? Porque eu criei nele de fato. Porque eu quero a pátria celestial. Porque eu estou dentro da emuná que Deus se agrada. Porque sem fé, homem nenhum agrada a Deus. E se Deus vê fé em meu coração, logo, Eliezer, ele é meu auxílio e meu ajudador. Amém? Então não é à toa que o nome dos filhos de Moisés estão aqui, né? O significado do nome é muito importante. Com o sentimento genuíno de sermos peregrinos, estrangeiros nesta terra, o Senhor será a nossa ajuda e o nosso auxílio. Percebeu a ordem, primeiro filho Gerson e segundo Eliezer. Ou seja, com seus filhos, Moisés está nos ensinando, primeiro crer e depois ver a glória de Yud Reva Virê, que é exatamente o que Yeshua ensinou em João 11, 39, 40. Disse Yeshua, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Yeshua, não te disse que se creres, Gerson, verá a glória de Deus? Eliezer, o Senhor será o seu auxílio. Amém, meu irmão? Então, a mesma coisa que Yeshua ensinou é a mesma coisa que Moisés está nos ensinando com a sua família, com seus filhos. Logo, a glória de Yud Reva Virê também é a ressurreição dos mortos. Porque se ele falou com ela, se crer, verá a glória de Deus, então a glória de Deus também é a ressurreição dos mortos. Porque lá atrás, ontem, nós vimos o quê? Que o serafim dizia, santo, santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Então, o oxigênio na atmosfera da terra é a glória de Deus, o céu azul na terra é a glória de Deus, os pássaros que voam é a glória de Deus, os cânticos deles é a glória de Deus, os rios é a glória de Deus, o verde das matas é a glória de Deus, o mar com seus animais é a glória de Deus, o homem caminhando sobre a terra e usando a terra é a glória de Deus, e também a ressurreição dos mortos é a glória de Deus. E você não vê isso em Marte. Você vê? Você vê pássaro em Marte cantando? Hein? O que você vê em Marte? Você não vê nada. A glória de Deus não está lá. A Terra é o único planeta do universo onde a glória de Deus está depositada. E os serafins já diziam isso. A Terra está cheia da sua glória.
A sua vida é a glória de Deus. Olha que coisa esquisita. Você nasce, seu coração fica batendo, nunca para. Se parar dá ruim, mas não para, fica tudo. Pois é, ele fica lá. Quem ensinou ele a bater? Quem falou, coração, bate aí. Hein? Por que o pulmão não bate, o coração bate? O pulmão, ele gosta de... o coração gosta de... Isso é a glória de Deus, meu irmão. É a glória de Deus. Porque, sabe, quando a gente está sendo formado no ventre da mãe da gente, as células vão se dividindo. Quem que está lá para dizer para a célula, você vai ser dente, você vai ser olho, você vai ser coração. E como que é coração? Coração você tem que ficar assim, tum, 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 tum. Você vai ser sangue, você vai ser ossos. Quem que fica dizendo? Hein? É a glória de Deus, meu irmão. É a glória de Deus, é o poder desse Deus Criador. Por que o olho não nasce na boca, a boca no olho? Não nasce nada errado. Deu para entender? Gente, vocês têm que dar glória a Deus. Logo, a ressurreição é a glória de Deus também. E se você crê, meu irmão, você verá a glória desse Deus. Ou seja, será ressurreto no grande dia. Amém? Faz parte da glória de Deus a ressurreição dos mortos. Ninguém quer morrer. Quer? Pois é, porque a vida é a glória de Deus. A morte é a ausência da glória de Deus. Por isso, se eu sair daqui e for para Marte, eu vou fazer o quê? Vou morrer, porque lá não tem a glória de Deus que sustenta a vida. Amém? Então, se tu crê, tu verá a glória de Deus. Se você leu a Paraxá em casa, você pode observar que Moisés demonstra um grande amor e respeito pelo seu sogro. Quem casou aí, respeite o sogro, hein? Amém? Respeite o seu sogro. E não podia ser diferente. Moisés trabalhou para ele por 40 anos. Moisés viveu muito tempo com Jetro. E se casou o quê? Com a sua filha. Veja em Êxodo 18:7. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se em sinal de respeito diante dele e o beijou. Amava ou não amava? Amava. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Mas você sabe no original o que está escrito aqui? Perguntaram um ao outro como eles estavam? No original é o seguinte: perguntaram como ia a shalom de cada um deles. Como vai a sua paz? Olha aí, por que Yeshua falou assim, eu vos dou a minha... Aí, ó, ele está perguntando, como vai a sua paz? Como vai a sua shalom? No hebraico original, eles perguntaram como vai a sua shalom. E sentados na tenda, Moisés contou tudo o que Elohim fez a Faraó para libertar Israel. Deve ter demorado, né? Porque contou da serpente, contou dos piolhos, das pragas, contou das 10 pragas, imagina, haja chá para tomar, hein? E ficou contando aquilo ali. Pois é. Meu Deus, contou tanta coisa que o sogro deve ter falado, meu Deus, estou até com vontade de dormir já. E isso era espetacular, pois na época deles, o Egito era uma potência militar. Viu, gente? E política. É igual os Estados Unidos hoje. É a mesma coisa. E quem poderia ir contra essa grande potência? Quem vai contra os Estados Unidos? Está todo mundo com medo do Trump aí, né? Trump falou, todo mundo treme. Era a mesma coisa, Faraó falava, todo mundo tremia, não é? Veja em Êxodo 18:8, depois Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Todo o trabalho que lhe sobreviera no caminho e como o Senhor os
livrara. O interessante também é que Jetro se alegrou por tudo que ouviu de Moisés contá-lo. Você lembra aquilo que está escrito? Alegrai-vos com que se alegram. Cantai louvores com que se alegram. E chorai com aqueles que choram. Como era uma alegria muito grande, Jetro crê. Olha aí, ó. Ele se alegrou. Ele se alegrou com aquilo. Veja em Êxodo 18:9. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Então ele cria. Então Jetro glorificou o Deus de Israel. Olha que coisa. Eita, esse negócio é interessante. Por esta poderosa vitória sobre o poderoso império outrora inabalável. Veja em Êxodo 18:10. E disse, bendito seja, no original está, Yud-He-Vav-He, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Como é que ele fala bendito Yud-He-Vav-He? Ele conhece, não conhece? Ele conhece. E com essa vitória de Yud-He-Vav-He sobre este império poderoso, traz também uma mudança significativa no entendimento de Jetro sobre o verdadeiro Criador. Sabe aquela história? Eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Agora eu te conheço. Jetro, ele estava em Midian. Ele era Cohen em Midian, sacerdote em Midian. E tem muita gente que julga que ele era sacerdote de deuses pagãos. Abraão ensinou a eles. Agora, ele só conhecia de ouvir. Ele era um sacerdote que tinha dúvidas. Será quem é mais poderoso? O Deus que Abraão passou para nós ou os deuses egípcios? Essa era a dúvida no coração dele, sabia? Você pode ter certeza. Poxa, como é que meu Deus é mais poderoso se os egípcios mantêm Israel preso lá? Você quer ver como é que ele teve essa dúvida? Olha só, mudou o entendimento dele. Veja em Êxodo 18:11. Agora sei. Antes ele não sabia. Olha o que ele está falando. Agora sei que Yud-He-Vav-He no original é maior do que todos os deuses. Então ele conhecia Yud-He-Vav-He. Ele só não sabia que ele era poderoso. Ele só não sabia que ele era mais poderoso do que os deuses egípcios. Ele não sabia porque o verdadeiro Deus nunca tinha manifestado a sua glória e o seu poder para eles. Então ficava a nível de, esse é meu Deus, mas o Deus dos egípcios são mais poderosos do que o meu. Ficava assim, não conhecia. Aí ele diz, agora sei que Yud-He-Vav-He é maior que todos os deuses, porque com aquilo que pensaram destruir Israel, foram destruídos. E se você perceber, se você correr as nações, cada uma tem seu Deus, não é? Hein? Você vem aqui no Brasil, cara, tem seus deuses. Para ele, o Deus dele é mais poderoso que o nosso. Não é assim que funciona? Mas quando Deus opera na nossa vida, a gente fala o quê? Agora sei que Yud-He-Vav-He é mais poderoso que os deuses deles. Porque até então, ele não sabia. Mas a partir de agora, ele ficou sabendo. E veja, na época de Jetro e Moisés, havia muitos deuses adorados. Como hoje há aqui no Brasil os santos, as santas, as entidades, nas diversas nações e culturas ao redor do Oriente Médio, era assim também. As religiões eram predominantemente
politeísta, igual uma que todo mundo chama de cristã aí. O que significa que as pessoas adoravam muitos deuses e deusas. Ó, cada um associado a diferentes aspectos da vida e da natureza que os rodeava. Até os índios são assim. Jetro vem de Midian. Ele era um sacerdote em Midian, o que indica que ele tinha um papel importante na prática, vamos chamar religiosa, da sua comunidade. Embora Jetro fosse midianita, ele parece ter tido um relacionamento com o Deus de Israel. Eu acredito que os medianitas, descendentes de Abraão através de Quetura, podem ter mantido algum conhecimento do Deus verdadeiro transmitido por Abraão, porque eles conviveram com Abraão. Por essa razão, Jetro era sacerdote em Midian, mas os egípcios ainda não conheciam o Deus dos hebreus de fato, e nem tinham interesse de conhecer, pois os hebreus eram seus escravos. Quem é melhor, o Deus do escravizador ou o Deus do escravo? Na cabeça humana e pela lógica humana, os deuses dos dominadores são mais poderosos do que o Deus dos escravos. Você vê, Portugal chegou aqui no Brasil, os índios eram cheios de deuses. Agora, qual os deuses que prevaleceram? Os deuses dos europeus. Não foi? Santa Efigênia, Santa não sei o quê, Santo Parará. Tudo isso os índios tiveram que engolir. Sabe por quê? Para eles, na visão humana, o Deus do dominador é mais poderoso que o Deus do dominado. Deu para entender, gente? Isso tem até hoje. Isso é assim. Então, como que alguém pode ir contra os deuses poderosos dos egípcios? O Deus dos hebreus? Mas os hebreus são escravos. Entende? Equivale dizer assim, como os deuses dos índios aqui iam derrotar os deuses dos europeus? Não vão. Os europeus são mais poderosos, então os deuses deles são mais poderosos. É assim que funciona. No mundo carnal do homem. Não é? Tanto é que quando aconteceu, Jetro ficou impressionado. Aquilo espantou ele. Ele falou assim, como assim? O Deus de meu pai Abraão é mais poderoso do que os deuses egípcios? Ah, ele gostou da história. Jetro ficou impressionado. Logo ele viajou para encontrar Moisés. Então, ao ouvir o relato do seu genro sobre a poderosa intervenção divina do Deus dos hebreus, Jetro declara, agora sei que Yud-Heh-Vav-Heh é maior que todos os deuses. Agora eu sei. Antes eu não sabia, mas agora eu sei. Isso indica que ele já adorava o Deus verdadeiro, antes mesmo de conhecê-lo através de seus milagres e maravilhas realizados por meio de Moisés no Egito. Essa declaração de Jetro é nova. Ela é nova. Ela não existia, ninguém declarou que o Deus dos hebreus era maior que os deuses egípcios. Então essa é uma declaração nova. Olha, isso é um aprendizado, isso é uma tomada de consciência. O Deus de meu pai Abraão é mais poderoso do que os deuses egípcios. Além de ser nova, ela é muito significativa, pois veio demonstrar que agora no coração de Jetro não há mais dúvidas. Acabou a dúvida. Agora eu sei que o Deus que eu sirvo é maior que os deuses de todos os povos. Yud-Heh-Vav-Heh é verdadeiramente maior que todos os deuses, inclusive os deuses da grande e poderosa nação egípcia. Pois ninguém no Egito e nem mesmo Faraó conhecia o Deus dos hebreus, através, inclusive, das suas ações. Eu acho que até ouvia falar, mas conhecer mesmo não. Veja o que Faraó fala em Êxodo 5:2. Mas Faraó respondeu, quem é Adonai?
Quem é esse Deus aí, Moisés? Quem é ele? Quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz, para deixar ir Israel. Quem é ele? Isso mostra o quê? Eu sou Deus. Quem é esse Deus aí? Para eu escutar, para eu permitir que Israel saia. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ó, tá vendo aí? E essa declaração, e essa declaração de Jetro, agora sei que Yud-Heh-Vav-Heh é maior que todos os deuses, será espalhada por toda a descendência de Abraão, porque Israel no Egito também não conhecia o poder deste Deus. Conhecia? Não. Estava 400 anos escravo ali. Mas isso precisa ser passado para toda a descendência de Abraão. Amém? Ó, veja já quando Salomão edifica o templo ao Senhor em 2 Crônicas 2:5. Olha o que ele fala. A casa que eu vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Aí, ó, já foi passado, chegou em Salomão. Ó, Davi conheceu, passou para Salomão e foi embora. Veja em Neemias 9:10. Operaste sinais e prodígio contra Faraó e contra todos os seus servos e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles o haviam tratado, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Ó, por causa da atitude lá, por causa dos milagres que Deus fez, por causa da derrubada de Faraó, porque ele mostrou o seu braço forte. Isso foi ensinado, espalhado por toda a descendência de Abraão. Veja o Salmo 95:3. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Está vendo aí, ó? Salmo 96:4-5. Porque grande é o Senhor e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses. Aí, ó, todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor criou os céus. Isso foi ensinado. E esta compreensão de que Yud-Heh-Vav-Heh, o Deus de Israel, é maior que todos os deuses das nações, esta fama foi passada deles que viram e ouviram essa poderosa vitória para seus descendentes e chegou até você, igreja de Mashiach. Ó, que coisa, hein? Eita, que coisa boa! Só que quando chega a nós, igreja de Mashiach, Israel já tinha entendido e amadurecido e solidificado o entendimento que só há um Deus. Porque antes achava que tinha muitos deuses. Porque antes os deuses dos egípcios eram mais poderosos que o Deus de Israel. Mas quando o Deus de Israel manifesta a sua glória, Israel compreende que o Deus dele é mais forte que os deuses dos egípcios. Primeiro passo, está melhorando, não é verdade? Está melhorando a coisa. E quando chega a nós, Israel já tinha entendido que os ídolos na terra nada são, mas o Deus de Israel é quem criou os céus e a terra. E é por isso que ele fala, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Era para a igreja saber disso, hein? E a igreja não sabe. Mas era para saber.
E eu acho interessante que fica com gente com medo da macumba. Como assim? Como assim? O nosso Deus é soberano. O nosso Pai celestial, tu foi gerado filho dele. Olha que coisa. Os discípulos disseram, ensina-nos a orar, Senhor. O que Yeshua falou? Pai nosso que estais no céu. É Yud Revavirê. Ele não está no céu? Não tem Deus maior que ele. Os deuses das nações são ídolos, demônios, e nada podem fazer contra ele. A Bíblia diz, os demônios sabem que existe um só Deus e estremecem. Sabe o que é estremecer? O joelhinho fica tudo tremendo. Quem já ficou nervoso de joelho tremer? Eles ficam assim. O joelhinho, ó, não dá nem para montar a cavalo. Senão vai quicar. Fica tudo com medo. Eles têm medo. Eles estremecem. Quando Yeshua foi lá em Gadara, a potestade que estava naquele homem era a senhora daquela região, se prostrou diante do Filho do Deus Altíssimo. Eles mesmos falam, que vieste antes nos incomodar, ó Filho de Deus. Aí os outros acham que Yeshua obedeceu eles. Não obedeceu não, meu irmão. Por que Yeshua permitiu para os porcos? Hein? Porco não é animal imundo? O lugar dos demônios é em lugar imundo. Amém? Então, quando chega a nós, isso já está solidificado. Só que quando o próprio filho de Yud Revavirê reafirma ao responder a um escriba que o questionou qual o primeiro de todos os mandamentos. Nós falamos isso hoje. Mateus 2:21 respondeu Yeshua. O primeiro é, ouve, em hebraico é Shema. Ouve, Israel. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Gente, mais claro que isso não existe. Não tem dúvida nenhuma, a confusão foi o homem que fez. Deu para entender? O que é reafirmado até pelo apóstolo Paulo, que o pessoal faz confusão com o que ele fala. 1 Coríntios 8, 4, 6. Assim, pois, acerca da comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo nada, eles não são nada, eles são zero. Amém? Vai tudo para o porco. E no mundo, o que não há, e que não há outro Deus, senão um só, o chamar aí de novo. Ó. Porque ainda que haja os que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Ó, o Pai. Ó que coisa clara. De quem são todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, quem? Yeshua HaMashiach. Por quem são todas as coisas e por ela nós também. Olha que coisa linda. E a alegria com esta revelação é tão grande no coração de Jetro e tão profunda que ele vai fazer uma coisa interessante que a gente precisa prestar atenção. Ó, ele vai oferecer sacrifícios a Yud Revavirê. Olha que coisa. Você já tinha percebido isso? Como uma forma de adoração e gratidão por tudo que ele havia feito por Moisés e pelos israelitas. E mais, pela dúvida que saiu do coração dele. Agora não tem mais dúvida. Agora sei que Yud Revavirê é mais poderoso que todos os deuses. Tirou a dúvida do coração dele. Talvez uma dúvida que ele tivesse desde a sua infância. Agora não tem mais. Então vou sacrificar com alegria. Êxodo 18, 12. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Yud Revavirê. Olha aí. E veio Arão
e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Yud Revavirê. Meu irmão, eu digo a você, a igreja precisa se voltar para as Escrituras. Você sabe o que é isso aqui? Hein? Sabe? Nós vamos descobrir então. Esse ato de Arão e os anciãos de Israel comerem pão, sabe o que é isso aqui? Hein? Eles estão comendo do sacrifício. Eles estão comendo do sacrifício. Agora, para pensar comigo. Mas Jetro, ele é judeu? Jetro é da tribo de Levi? Que coisa, gente. Que coisa. Meu irmão, acorda, tu que dormes. E Machia te esclarecerá. Ó, judeu e gentio juntos no sacrifício. Olha aí, o que isso parece para você? Israel e os gentios entregando Machia para o sacrifício, para a salvação de todo aquele que nele crê. É Deus mostrando, é Deus revelando, para que nós venhamos a compreender a verdade como ela é. Olha aí. Ele nem judeu é, e nem da tribo de, muito menos da tribo de Levi. Mas ninguém reclamou, ninguém brigou. Foram de boa vontade, participaram juntos e Deus não rejeitou. Olha aí. Que coisa tremenda. Que coisa linda. Olha que coisa. Este ato de Arão e os anciãos de Israel comerem pão, que são o sacrifício com Jetro, diante de Yud Revavirê, também vai nos provar que Jetro é um servo e adorador de Yud Revavirê. Sabe por quê? Você sabe por que eu tenho certeza disso? Vou te explicar aqui, ó. Ó, com este ato, Jetro se fez participante do altar de Yud Revavirê, junto com Arão e os anciãos de Israel. Veja em 1 Coríntios 10, 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são, porventura, participante do altar? Altar de sacrifício. O que Deus falou para Israel? Israel, só Levi pode estar diante do altar. Mas ali não. Ali tem Jetro, Arão, sumo sacerdote, e os anciãos de Israel. Todos fazendo parte do altar de sacrifício. Olha aí, ó. Se Jetro fosse adorador de deuses estranhos, de demônios, ele não poderia sentar à mesa de Yud Revavirê com Arão e os anciãos de Israel e comer do sacrifício, pois provocaria a ira de Elohim. E sabe o que aconteceria com ele? Ou talvez até com eles? Morreriam. Lembra do filho de Arão, que foi oferecer no altar fogo estranho? Foi consumido. E por que Jetro não é consumido? Veja em 1 Coríntios 10, de 21 a 22. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Eita. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelo o Senhor? Somos, porventura, mais forte que ele? Então, se Jetro fosse adorador de demônio, ia provocar a ira de Deus e ele morreria. Então, ele não é adorador de deuses estranhos. Mas é adorador de Yud Revavirê. Outrora não o conhecia, mas agora ele o conhece.
Tanto é que ele sabe sacrificar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele comeu do sacrifício. E Arão não brigou com ele. Arão foi lá e juntos com os anciãos de Israel e comeram na mesa do Senhor. Agora, meu irmão, presta atenção. Agora você vai entender o Pessa com mais profundidade. Amém? Ó, você vai entender a seriedade do Pessa que é para você, para nós. Quando você está à mesa de Pessa, você está fazendo a mesma coisa que Jetro, Arão e os anciãos de Israel fizeram. Comendo e bebendo do sacrifício diante de Yud Revavirê. Só que agora há uma diferença. O sacrifício do cordeiro é o sacrifício eterno a Yud Revavirê. E nós nos tornamos participantes eternamente do altar. Lá foi temporário. Agora, quando sentamos à mesa em Pessa, nós estamos comendo do quê? Hein? Do sacrifício. A mesma coisa que eles fizeram. Só que agora o sacrifício é eterno. O lar é temporário. Agora esse aqui é eterno. Olha aí, ó. Você está fazendo a mesma coisa. E ó, o sacrifício do cordeiro é um sacrifício eterno. E nós nos tornamos participantes da mesma forma do altar, só que agora eternamente. Está vendo a seriedade? Por isso está escrito lá em 1 Coríntios 10, 14 a 16. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, dos ídolos. O que são ídolos? Os deuses dos povos, os padroeiros. Não tem os padroeiros? Fugi deles. Dos santos, das santas, das santinhas, dos santos de devoção, dos demônios, do espiritismo, e aí vai, etc. Olha o que Paulo fala. Falo como a entendidos. Vocês já entendem isso. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Mashiach? Ó. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Mashiach? E esse texto aqui traz confusão à igreja. Porque quando eles fazem o tal da ceia do Senhor, eles falam que é uma comunhão entre irmãos. Isso é mentira. Isso não é verdade. Não é a comunhão entre irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Aqui o apóstolo está falando do sacrifício de Pessa, Yeshua. E no Pessa não é comunhão entre nós irmãos, como muitos pensam e fazem. O fundamento não é este, e sim a comunhão do sangue e do corpo físico do sacrifício com quem come e bebe diante de Deus do sacrifício feito. Deu para entender? O sacrifício feito, quando você come, ele faz parte de você. Ele tem comunhão com você. E você vai ver Yeshua falando sobre isso. Só que agora, em Pessa, o sacrifício é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, Yeshua. Então, quando comemos do corpo e bebemos do sangue do sacrifício, há uma comunhão do sacrificado com cada um pessoalmente que comeu da carne e bebeu do sangue deste sacrifício. Deu para entender? Vai entender mais. E cada um que comeu e bebeu do sacrifício se torna pessoalmente participante do altar de Deus. Ó, ingeriu o sacrifício, e o sacrifício agora faz parte de você. Por isso você não pode comer na mesa dos demônios, porque senão você vai ser condenado, porque senão você vai provocar a ira de Deus sobre sua vida e você será lançado no lago de fogo e enxofre que Deus criou para o diabo e seus anjos.
Você deu para entender? Ingeriu o sacrifício e o sacrifício agora faz parte de você, está em você. Quando o homem no Éden ingeriu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto passou a fazer parte do homem, gerando morte. Foi ou não foi? Enquanto o homem não comeu, não gerou morte. Quando o homem comeu, aquele fruto passou a fazer parte do homem, gerando morte. Olha aí, ó. Agora, quando no Pêssah você ingere a carne e o sangue do cordeiro do sacrifício, o sacrifício passa a fazer parte de você, gerando vida em você e vida eterna. Antes comemos o fruto, ele fez parte de nós e trouxe a morte. Agora nós comemos do sacrifício e ele faz parte de nós e traz a vida eterna. Ó, é por essa razão que eu acabei de dizer a vocês que Yeshua diz uma coisa lá em João 6, 53, 57. Presta atenção. Disse-lhes Yeshua: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Você está vendo a seriedade do Pêssah? Você está vendo por que você não pode convidar quem não é de Machia para Pêssah? Você está vendo que Pêssah não é uma festa evangelística? Porque aqueles que sentam na mesa de demônios, se sentar na mesa de Deus para comer do sacrifício a ele, provoca a ira de Deus. Ó. Yeshua continua: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tenha a vida eterna. Olha aí, ó. E eu o ressuscitarei no último dia. Sabe por quê? Porque você faz parte da mesa de Deus. Você faz parte do altar de sacrifício de Deus. O sacrifício agora está em você. Ou seja, você é um altar para Deus. Deu para entender? Hein? Deu para entender a seriedade que é? Deu para entender que não tem nada daquilo de dar o braço e dar o copo para um para o outro e dizer que tem comunhão entre irmãos? Não é nada disso. Entendeu errado. Não compreende a verdade como ela é. Por isso que Yeshua falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele continua: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ó, o sacrifício agora faz parte de nós. Eu sou um altar de sacrifício para o Criador, aonde o Cordeiro está com a sua carne e o seu sangue. Diga: eu sou o altar de sacrifício para o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? E você vai notar que a carne dele é que é comida, ou seja, é minha carne que vai te gerar vida. É meu sangue que vai te gerar vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Você comeu a carne e bebeu o sangue do Senhor em Pêssah? Você vive dele, vive para ele, porque você é um altar de sacrifício para o Todo-Poderoso.
Porque o sacrifício está em você. Amém, meu irmão? Faz parte de você. E esse sacrifício gera vida eterna. E no grande dia nós seremos ressuscitados, porque estamos como Arão, Jetro e os anciões de Israel. Porque eles participaram do altar de sacrifício. Viu como precisa entender Torá? Viu como precisa entender o que está escrito na palavra para entender o que está acontecendo conosco hoje? Viu que não é nada disso de ceia, que toma o copinho e que dá o braço e toca copinho um com o outro? É muito mais profundo. Você está se tornando participante do sacrifício. Deu para entender? Você vai perguntar ao espírita aí se eles não levam aquele sacrifício de animal a sério. Vai lá. Pergunta para eles se eles não levam. Por que nós não levamos a sério o sacrifício eterno? O sacrifício do Cordeiro que morreu por amor a nós. A igreja precisa se converter de novo. A igreja precisa voltar para a verdade. Porque muitos vão perecer. Muitos. Não sabe nem o que está fazendo. Ensinaram assim. E daí, larga. Se não tem fundamento bíblico. Arrepende-te enquanto é tempo. Muda a direção enquanto é tempo. Porque a Bíblia diz, enquanto a vida há esperança, então muda. Ah, nasci assim, vou morrer assim, é? Tu não sabe o que é o inferno, nem o lago de fogo e enxofre. Não diga isso, diga assim, eu quero compreender e eu quero mudar. Quero mudar, conversão é mudança de direção. Eu quero mudar, eu estou errado, eu quero mudar. Eu quero fazer parte desse sacrifício. Eu quero sentar no altar, na mesa. Eu quero comer da carne e do sangue do sacrifício do Cordeiro, para que eu seja participante e para que o sacrifício faça parte de mim. Eu quero ser altar de sacrifício. Você entende? E isso que Yeshua disse, gente, o que eu acabei de mostrar aqui, escandalizou muitos dos seus discípulos. Imagina, comer da sua carne e beber do seu sangue. Escandalizou. Porque Yeshua não falava isso no quarto, escondidinho, não. Ele falava para todo mundo. No meio da rua ele falava. E aquilo escandalizou. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Quem pode ouvir que você tem que participar do sacrifício? Quem pode ouvir que você tem que comer da carne e beber do sangue do sacrifício? Para que você seja o altar. No altar o sangue era derramado. Eu sempre perguntei por que toma o sangue de Yeshua, se a palavra diz que o sangue não pode ser tomado, tem que ser derramado. É porque nos tornamos participantes do altar. E o sangue é derramado no altar. E nós nos tornamos altar do sacrifício eterno. Eterno. A Bíblia responde tudo. Ela responde tudo. Você não viu ontem o Senhor mostrando? Vem um após mim que batiza com espírito e com fogo. Tu não viu de onde vem o fogo? Hein? Vem lá de trás. O serafim pegou o quê? Hein? Brasa viva. E tocou na boca de Isaías, e tirou a sua iniquidade e perdoou seu pecado. Aí ninguém entende que Yeshua vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é a brasa viva que tira iniquidade e perdoa pecado. Tem que entender. Nós precisamos entender a verdade.
Antes Isaías foi lá no céu, lá no lugar de habitação de Deus, para que o serafim tocasse com a brasa viva em sua boca para ser perdoado seu pecado e a sua iniquidade. Agora, o Senhor mandou o anjo da sua face, o anjo do pacto, Yeshua HaMashiach, com fogo, com a brasa do altar, para perdoar, remover, tirar da nossa consciência o pecado e a iniquidade para servirmos ao Deus vivo. Tem que entender. E isso escandaliza pessoas. Porque as pessoas avaliam essas coisas com as suas mentes, com seus conhecimentos humanos, teológicos. Não dá para encaixar isso. E logo que Yeshua percebeu que isso escandalizou as pessoas, ele pergunta, lá em João 6,61, mas sabendo Yeshua em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos disse-lhe, isto vos escandaliza? É a mesma pergunta que ele nos faz hoje. Meus irmãos, isso que acabei de falar, vos escandalizou? Hein? Causou escândalo para vocês? Falou assim, quem pode ouvir esse discurso? Hein? Yeshua pergunta. E o que é escandalizar? É ofender, é chocar. Esse discurso chocou vocês? Se não, meu irmão, medita nisso. Porque qual mesa você quer participar? De Yud Revavirê, como Jetro, Arão e os anciãos de Israel? Ou a mesa dos demônios? Você não pode participar das duas. E olha, Pessa está próximo. Será em 12 de abril. Shabbat Shalom.